Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso quinto encontro, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª, em conjunto com a Cimasa da Amazônia, na qual nós estaremos apresentando o nosso quinto encontro no que diz respeito à temática de OCIP. Nós vamos ter hoje a oportunidade de sabermos tudo sobre o OCIP. Vamos tentar desmistificar aquele fantasma que se tem em saber o que é uma fundação, o que é uma ONG, o que é uma organização social, e melhor para isso, só a presença do professor Takashi Yamauchi, que fará os devidos esclarecimentos. Lembrando aos presentes que a qualquer momento pode se dirigir ao professor e fazer as indagações devidas que forem necessárias, que eu tenho a mais absoluta certeza que serão respondidas. Afinal, nós estamos diante de uma pessoa que mais conhece o terceiro setor no Brasil. Obrigado aos presentes, obrigado ao Tribunal Regional do Trabalho, que nos acolhe mais uma vez a esta casa, e agradecer também à Rede Cimasa por esse Brasil afora, que nos acompanha a partir desse momento, através das redes sociais. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá, bom dia a todos, vamos começar, né? O tema de hoje nós concentramos num assunto chamado OCIP, tá? Na verdade, a OCIP é uma lei federal, né? 97/90 de 99, tá? Quando se criou esse modelo de associação em processo, houve até um certo tumulto inicial no processo, que muita gente achava que a OCIP não era uma associação de interesse público da Aparecida. Começaram a falar que a OCIP não é uma de assistência social, e começou a ter uma celeuma enorme sobre isso. E o pessoal, para variar, não costuma ler o que é o negócio. Então, na legislação do OCIP aqui, a primeira coisa interessante é o artigo 2º. Ela fala quais são tipos de organizações que não podem ser considerados como interesse público no processo. Então, as associações de classe, sindicatos, entidades que têm, mesmo sendo uma associação, que esteja fechado, uma organização que não seja aberta. Essas organizações não é de interesse público. Deixou bem claro sobre esse processo. E no artigo 3º ela descreveu quais as atividades que são inerentes a essa legislação que é de interesse público. Então ela escreveu saúde, educação, ela fez uma série de descrição de itens sobre esse processo. E aqui surgiu algumas novidades no processo, que é o inciso 9 desse artigo aqui, no qual ela falou que novos modelos experimentais não lucrativos de produção, comércio, emprego e crédito. Então, esse item foi colocado de uma maneira bem, como disse, específica no processo, e deu uma maior má interpretação. Então, tipo assim, as pessoas que eram contra esse tipo de organização, tá vendo? Isso aí não é coisa de interesse social, interesse público, não sei o quê, e começou a mobilização ainda mais quente sobre isso. Só que não leram nessa lei o artigo 18 dela. O que ela me fala? Por um período de 5 anos, mais 5 anos aqui, as associações podem acumular a certificação de utilidade pública e OCIP. Bom, todo mundo não se interessou muito por esse artigo. Na verdade, estava dizendo o quê? Mais 5 anos aqui, então, em 2004, em diante aqui, a certificação de utilidade pública federal acabou. E aí o pessoal fala, como assim? Não, agora não é mais utilidade pública. Então, ou a organização se transforma em forma de OCIP, ou não é mais OCIP. Então, não é mais de interesse público.
Aí muitas associações, principalmente assistência social, um monte de coisa, entrou em parafuso. E tipo assim, agora tem que ser o CIP? Tem. Se não quiser ser de interesse público, então não precisa ser o CIP. Também não tem as mesmas benesses do processo. Bom, o governo federal fez isso em 2004 aqui, toda a certificação de utilidade pública federal morreu, não se tem mais isso. Só que os estados e os municípios não fizeram legislação incompatível com isso. E aí, até hoje, ainda tem municípios e estados que querem utilidade pública estadual. Não tem mais esse processo. Então, o governo estadual e municipal teria que criar a lei da OCIP, tá? Municipal e estadual no processo, e a certificação é dada através do órgão local no processo. Só que grande parte dos municípios não fizeram essa lição de casa, assim como vários estados não fizeram. No meio dessa situação, desse burburinho que estava acontecendo, surgiu uma outra situação mais esquisita, que é a Lei Federal 9.637 de 98, um ano antes aqui, tá? Surgiu aqui a legislação chamada OS, Organizações Sociais. E aí confundiu mais a cabeça do pessoal. Por que motivo? A OS aqui, ela tem a participação na estrutura da organização, de gestão da organização, o ente público está participando. Aqui desse lado, que é o CIP, não, é privado, 100% privado. Então, o que acontece? Mesmo que as ações dessa OS sejam compatíveis com a atividade do artigo 3º da OCIP, ela não tem as mesmas benécias. Isso é, não pode ter utilidade pública, não pode ter certificado de OCIP, ela não pode utilizar renúncia fiscal, não tem direito à imunidade tributária, não tem direito à isenção do INSS patronal. Então, com isso, ficou meio uma situação esquisita. Só que a OS aqui tinha uma regalia. Qual que seria? A contratação pelo poder público sem necessidade de licitação. Então, isso chamou a atenção e muita gente migrou para a OS aqui, sem ter lido direito o que é a questão da OCIP aqui, e houve maior confusão, ainda tem uma séria confusão. Isso é, como a organização social aqui tem a participação do governo local, se eu tenho um OS do estado de Amazonas aqui, reconhecido pela lei estadual de Amazonas, eu só posso atuar em Amazonas. Não posso atuar no estado de Pará ou Roraima, coisa parecida. Não pode fazer isso. Por quê? Se ela abrir um filial, por exemplo, na Bahia ou em Roraima, um monte de coisa, à luz da lei, isso significa o quê? A intervenção do estado de Amazonas no estado de Rondônia, Roraima, Bahia, o que for. Então, é inconstitucional esse processo. Então, o que acontece? Além disso, se for uma OS no município, aqui de Manaus, por exemplo, ela só pode ter a certificação e atuação no município de Manaus. Se eu for atuar em Iranduba, por exemplo, ou um outro Quari, outro município do processo, também não pode, porque a lei municipal que regulamenta esse, o federal, é bem claro, tem que ter a participação do governo local. Então, se eu tenho reconhecimento como OS do município de Manaus, automaticamente fica restrito sua ação apenas em Manaus. Se for fazer a ação em Iranduba, por exemplo, é a mesma coisa, interferência ou intervenção do estado de Manaus no estado de Iranduba, no processo. Então, é inconstitucional. Assim por diante, tem uma série de legislações que regulamentou isso. Ah, outra coisa, deixou bem claro que OS não podem ser OCIP. Está proibido nesse artigo 2. Agora, não tem nenhuma lei dizendo que o CIP seja OS, tá? Aí a confusão aumentou aí no processo. Bom, o que está acontecendo? Muitas leis municipais, muitos municípios e governos estaduais também, não criaram a lei das OCIP e OS de uma forma mais clara. Isso é, como acabou a utilidade pública, então municipal e estadual não existe mais perante esse processo, então deveria ter leis municipais para isso. Então, se o município de Manaus fizer a lei municipal de OCIP aqui, ela tem que ser certificado no município isso.
Quem é o órgão certificador no município? Muitas legislações foram feitas baseadas na lei federal, esqueceram de regulamentar qual o órgão no município ou no estado que vai conceder essa certificação. Pior ainda quando se trata de OS. Eu tenho que ter a participação do governo aqui. De 20% a 40% do grupo gestor tem que ter a participação do governo local. Então, se eu vou certificar uma organização de OS no estado de Amazonas, se é de saúde, educação, não interessa qual que seja o assunto, a lei tem que fazer com que eu certifique, mas tem que indicar alguém do governo que esteja compondo a estrutura administrativa. E a maioria das leis não viram isso. A lei de OS, por exemplo, daqui, quando saiu a primeira versão, eu até brinquei com o pessoal, vocês vão para a cadeia. Porque não tinha o órgão certificador e não tinha a quem representar no processo. Então dava a certificação de OS do Estado, mas sem esse parâmetro. Então quando a gente perguntar para a OS local aqui, os 20% do grupo de administração, o governo indicou? Não. Mas eu tenho OS. Ué, daí? Tipo, documento totalmente inconsistente e ilegal no processo. Né? E teve que mudar uma série de situação, né? Tanto que a lei foi feita e em seguida teve uma mudança e ainda está ilegal ainda. Precisa complementar ele no processo. Porque ela não criou o mecanismo de regulamentação e acompanhamento do processo. Então, com isso, a questão ficou meio embaçada. Aí, na OCIP aqui, deixa bem claro, não tem participação da iniciativa privada, pública no processo. Se eu quiser convidá-los, alguém, eu posso convidá-los. A OS é obrigatório. Tem uma diferença grande aí, tá? Pior é a conversa, muitas vezes, quando a gente fala com alguém sobre isso, a pessoa fala assim, não, eu não sou OCIP, sou uma associação. Ou o outro fala assim, não, eu sou um instituto. É a mesma coisa. Instituto não tem natureza jurídica chamado instituto. É uma associação. Tudo bem? Se eu não quero chamar de associação, quer ter outro nome fantasia, tô à vontade. Só que, estruturalmente, juridicamente, a estrutura é associação. Aí, no meio dessa conversa, surgiu uma outra terminologia. OSCs, né? Ou ainda, piorou ainda, surgiu Miroskis, né? Oh, pelo amor de Deus, não existe nada disso na lei. Não existe uma certificação ou caracterização de uma instituição como OSC ou Miroski, não existe isso. O que existe é a lei da OS e OCIP, ponto. O que não encaixar nesse processo, tem uma outra legislação federal, que a lei federal, né, 13.243 de 2016. Inicialmente em 2007 teve a lei, depois passou a ser regulamentada e alterada em 2016, que chama o quê? ICT. A Legislação Federal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação Social. Então, nesse caso aqui, ela foi criada uma lei especial e tem uma estruturação diferente e que para ela ser certificada como ICT, não adianta você se autodenominar, tá? Há necessidade que seja registrado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse processo aqui, tem a obrigatoriedade da participação de academia. Isso é, alguma faculdade, universidade tem que fazer parte do processo, de tal maneira que você tenha um documento de coligação com elas, porque todo estudo, pesquisa no processo tem uma regulamentação para isso. Eu tenho que obedecer essa regulamentação de pesquisa. Não adianta me colocar que eu vou pesquisar, tá? Tem pesquisador? Não tem pesquisador? Sua pesquisa não vale nada. Outra coisa, para ser pesquisador, tem toda uma legislação que regulamenta como tem que ser a capacitação e a habilitação do pesquisador. Então, existem órgãos que regulamentam esse processo. Então, não adianta colocar no estatuto que eu vou fazer a pesquisa se você não tem acordo com a academia e se esse trabalho não tiver um responsável pesquisador com seus registros competentes no processo, a sua pesquisa não é pesquisa. Você está querendo coletar informações do dado, não chega a ser pesquisa. Então, o governo fez o quê?
As organizações ICT e as organizações OS, que esses dois casos aqui, eles podem ser contratados pelo poder público sem a necessidade de licitação. Está dispensado. Deixou bem claro isso, tá? Não precisa de nenhuma leizinha, coisa complementar, não. Foi regulamentado na própria legislação das licitações. Na antiga lei 866 de 93, o artigo era 24 de dispensa de licitação. Na nova legislação de licitação, que é 14.133 de 21, é o artigo 75. Ela deixa bem claro, estão dispensados. Agora, em nenhum momento falou que as OCIP estão dispensadas. Não falou isso. Ela só falou o quê? As OAS, as OCIPs, as entidades que trabalham com deficiência física, do pessoal que trabalha com o pessoal de coleta seletiva, sucata, tal. Então, esses tipos de organização estão dispensados de licitação. Aí, nesse caso da OCIP aqui, surgiu um termo chamado o quê? Termo de parceria. E no termo de parceria deixou bem claro como é que é esse procedimento. Ele é uma modalidade de concurso. Quando nós estamos falando de modalidade de concurso, na legislação anterior de licitação de 866, estava previsto que pode ser carta convite, tomada de preço, licitação e concursos. Então, não está dispensado de você participar de licitação coisa parecida. Devido à confusão que surgiu nesse termo, nessa discussão no processo, então houve uma legislação, que é a Lei Federal, né, 13.204, de 2015 aqui surgiu um termo interessante. As organizações podem ser feitas o quê? Chamamento público. Isso é como se fosse uma licitação específica para aquele setor. Então, se eu vou trabalhar com a área de saúde, e tem várias associações, ou CIP, OS de saúde, então eu posso chamá-los para chamamento público, ou então, melhor dizendo, licitação entre as associações que apresente as propostas no processo. E ela criou o termo chamado o quê? Termo de cooperação, colaboração, fomento, né, termo de parceria, e assim por diante começou a surgir e regulamentou outros termos nesse processo. Esse procedimento que foi regulamentado no artigo 1º dessa lei aqui, essas modalidades no processo, está respeitando a lei das licitações, que está desde a de 866 até a última legislação, ela está respeitando esse procedimento. Então, as OCIPs aqui, elas podem participar desse chamamento público. Uma outra confusão que surgiu muito nessa discussão de OCIP aqui foi quando foi criado no decreto 3.100 a questão da termo de parceria. Isso é, termo de parceria, eu vou fazer determinada atividade, uma ação no município. Aí, nesse caso, a prefeitura ou o Estado pode entrar com uma parte do dinheiro e a associação OCIP tem que entrar com outra parte do dinheiro. Se ela só recebe do órgão público para executar o trabalho e não entrou com nenhuma contrapartida, então não é termo de parceria. Isso é uma subcontratação disfarçada de parceria. É ilegal esse processo. E muita gente, não sabendo disso, está previsto na legislação a possibilidade de uma modalidade de termo de parceria, que não precisa fazer licitação, não sei o quê, tal. E muitas prefeituras andaram fazendo essa ladainha de situação. Vão ter que responder no Tribunal de Contas depois, que não é nada disso. Então, as associações, os CIPs no caso, se só recebeu o dinheiro e não foi feito a modalidade de chamamento público, não teve licitação nem nada no processo, e achava que estava dispensado de licitação em termo de parceria, não, é o contrário. O termo de parceria, ela regulamentou a forma e tem que apresentar qual contrapartida no processo. Não só apresentar a contrapartida, mas ela tem que estar mostrado financeiramente na execução das atividades, numa determinada ação, quantos por cento foi do governo, quantos por cento foi da organização no processo. E isso, a maioria das organizações não tem esse tipo de trabalho. Então, com isso, a questão das OCIP aqui no meio, com o termo de parceria, ficou meio um imbróglio no processo.
Então, muitos prefeitos, muitos gestores acharam por bem fazer as licitações. Nas licitações havia um outro questionamento. Se tem uma empresa, eu sou uma associação, o CIP, vou prestar serviço, o que acontece? Lógico que a associação, por ter imunidade tributária, o serviço vai ser mais em conta do que ele como empresa no processo. A pergunta seria a seguinte: nós podemos participar de licitação? Sim, pode. Apesar de ter condições diferentes de contribuição. O que importa é que no serviço que eu vou fazer, do lado do ente público, promotor da licitação, ele tem que ter a garantia de que vai ter um trabalho tecnicamente execuível, conforme as recomendações técnicas, e tem menor preço. Então, se vai ser empresa ou associação, tanto faz. Né? Professor, inclusive alguns editais de licitação vinham com essa... Microfone, Inclusive alguns editais de licitação vinham proibindo associações de participar e, lógico, quando perceberam, começaram a derrubar justamente pela essa diferença no preço que a associação consegue dar. As empresas diziam que era desleal a concorrência. Mas não era desigualdade de competição, né? Mas sobre, como você falou do chamamento público, inclusive a gente tem um pessoal aqui do IDAM participando, nós temos o caso do Instituto Amazônia, que trabalhou com o IDAM por meio de chamamento público de 2010, acho que a 2016, e do total do contrato, que acho que era 27 milhões, eles conseguiram executar com 23, ou seja, sobrou 4 milhões, e se fosse por uma empresa, provavelmente teria, talvez até tido aditivo, né? Não ficaria só nos 20. Não dava dinheiro, tinha que pedir aditivo. Exatamente. Então, o que acontece? Essa questão de participação da licitação ou não é permitido sim. Então, o que interessa para o contratante, que é o ente público, é ter o serviço mais barato. Se ela vai ser feita de uma forma ou de X forma, se a normatização técnica está sendo cumprida, o que interessa é o preço no final do processo. Então, não tem esse tipo de situação. Só que tem outros detalhes, né? O que outras instituições acontecem e qual é a vantagem da OCIP? Então, começando por uma outra legislação, tá? Então, a OCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, uma das questões que tem, o que seria no caso? A imunidade tributária. Imunidade. Então, é imunizante de tributo municipal, estadual, federal e distrito federal, desde que esteja contemplado essas condições no seu estatuto. Se ela não tiver esse detalhe mencionado dentro do estatuto da OCIP, não tem direito. Então, não é por ser OCIP que você tem direito de imunidade. Não, tem que atender o Código Tributário Nacional e o artigo 150 da Constituição Federal. Então, essa é a condição sine qua non. A outra questão é a questão do isenção do INSS patronal. Bom, aqui tem uma confusão, porque é o seguinte, na verdade, segundo os tributaristas, um monte de coisa, uma vez que o INSS patronal ela é obrigatório o pagamento, apesar de ela não chamar imposto, chama contribuição social, então a legislação de imunidade tributária, ela fala que está imunizando de tributos, entendeu? Ela não falou de contribuições. Então, em função disso, o INSS começou a exigir a cobrança desse processo para as organizações mesmo imunizantes. No entanto, nesse imbróglio do processo e pelo histórico que aconteceu com as certificações de SEBAS, um monte de coisa, tem várias empresas que cumpriram as obrigações no processo e têm isenção do INSS patronal. Uma delas mais clássica, mais famosa que aconteceu no Brasil, em São Paulo, foi quando a universidade particular, chamada 9 de Julho, conseguiu a isenção do INSS patronal. Por que ela conseguiu? Simplesmente ela cumpria todos os requisitos que a lei obrigava. E a lei não falava que tinha que ser obrigatoriamente uma associação. Então ela estava lá escrito lá que era obrigatório ter no mínimo 20% de bolsa de estudo. E ele provou que tinha 25% de bolsa de estudo. E que não havia na legislação nenhuma obrigatoriedade ou condicionante que teria que ser uma organização sem fins econômicos no processo.
Eles foram na justiça, brigaram e ganharam isso. Assim como muitas atividades que também fizeram, legislações que foram feitas, foram tão mal feitas no processo, que houve uma enxurrada de processo e houve isenção do INSS generalizada. A grande mudança foi quando foi feita uma lei federal, a Lei Federal 12.101 de 09. Né? Quando o governo fez essa legislação, ela regulamentou as condicionantes para ter a possibilidade da isenção do INSS patronal no processo, a famosa 12.101. Só que quando saiu essa legislação, ele estava regulamentando um item do Código Tributário Nacional. Então, se está fazendo isso e está estabelecendo a questão dos condicionantes do artigo 150 da Constituição Federal, não poderia ser uma lei ordinária. E isso aqui foi uma lei ordinária. Então, essa lei ordinária foi derrubada pela inconstitucionalidade do processo, porque a lei deveria ser lei complementar à Constituição e ao Código Tributário Nacional. Então, tem uma outra formatação de lei e tem outra formatação de trâmite de registro no processo. E eles simplesmente bateram no pé, fizeram uma lei ordinária e foi. Bom, teve 4 ações de inconstitucionalidade e caiu. Né? Então, ficamos num buraco no processo. Então, com isso, essa legislação ficou um período sem pai, sem mãe, sem nem tio, ninguém para cuidar do processo. Ficou num marasmo desgraçado. Então, se aproveitou nessa época um monte de associações que estavam no limbo, entraram com enxurrada de processos e conseguiram suas certificações no processo. Por quê? Aí saiu a legislação que começou a regulamentar, que é a Lei Complementar 187 de 21. Isso aqui saiu no final do ano de 21, saiu a Lei Complementar, que estava substituindo isso aqui. Então você imagina que nesse período aqui ficou um buraco negro, né? Só que surgiu outro problema. Como havia a diferença das leis em relação a esse processo, e como estava havendo um embrolho desgraçado aqui dessa lei aqui, no ano de 2000 foi feito um grupo de trabalho, né, para poder definir um novo texto das leis dos SEBOS no processo. Então, com isso, o grupo trabalhou quase 2 anos discutindo os termos como deveria ser a lei nesse mecanismo. E isso teve muita gente contribuindo, gastou-se um tempão, dinheiro, um monte de coisa tal para poder fazer a legislação. E a minuta dessa lei no processo ficou pronto em dia 10 de 12 de 21. Protocolado isso no Congresso, no processo, como era uma lei complementar, tinha todo o trâmite para ser feito entre o Congresso e o Senado, um monte de coisa, até chegar na conclusão. Nós estamos falando de meses e meses de debate no processo. A surpresa é que a proposta de lei foi protocolada no dia 10 aqui, e essa lei aqui saiu no dia 17 de 12 de 21. Aí todo mundo falou, como? Como é que aprovaram uma lei tão rápido no negócio sem obedecer os trâmites legais? Entendeu, né? E a turma questionou o processo. E o texto dessa lei aqui é completamente diferente do que foi proposto no processo. E aí tinha cara lógica de manobra política no processo dessa legislação. E para poder fazer uma discussão, uma manobra política, você vai se expor de uma forma ruim, não é isso? Então, o que aconteceu? A legislação me fala o quê? Quando você faz uma lei, se você não tiver o decreto, não tem valor. Deu, né? Bom, o decreto que regulamentou isso só foi feito em 20 de dezembro de 23. Ficou esse tempo todo sem pai, sem criança, sem mãe, sem tio, sem nada. Criança abandonada, ficou literalmente abandonada na rua. Deu, né? Bom, mesmo essa regulamentação que houve agora aqui, se você ler a regulamentação, o decreto e a regulamentação da lei, você vai ver que tem assuntos meio esquisitos, não tem a cola, vamos chamar da tal. Por que motivo?
Porque como isso aqui já não podia mudar no processo com a lei complementar, isso é uma outra lei complementar que tem que ser mudado, então tiveram que pegar isso aqui, adaptar com o requisito que essa proposta da lei aqui foi da iniciativa popular, bem entendido, não foi uma lei de um gabinete, esse aqui foi do gabinete, entendeu? Então, o que acontece? Entrou em choque essa situação. Então, tiveram que fazer uma remenda para 23 aqui, mas o novo texto dessa lei está em andamento. Voltando a esse documento de 21, que isso aqui não foi arquivado. Esse projeto de lei continua em trâmite agora. Entendeu? Eles quiseram arquivar com esse processo para morrer. Mas como houve essa situação, tiveram que fazer um acordo e tipo assim, fica valendo isso enquanto regulamentamos o outro. Então isso em pouco tempo vai sair uma nova legislação sobre esse processo. Então tem que se preparar para isso. Tá? Por que motivo que foi feita a mudança aqui? Porque na lei anterior, isso aqui, ele só tinha a questão da assistência social, educação e saúde só. Só esses 3 itens aqui. E as outras associações que fazem outras atividades, como é que ficou? Deu bem? Não ficou. Então, a lei que regulamenta a questão do meio ambiente, a legislação que regulamenta a tecnologia ICT, né, outras atividades que é necessário ter crédito, uma série de atividades, quer dizer que eles não podem ser considerados como imunizentos, pela atual legislação, não. Eu tenho que escolher um desses 3 aqui para me encaixar, o resto tem que dar um jeito, que fala. Entendeu, né? Então, vamos supor assim, se eu tenho uma associação que cuida de atividade ambiental, por exemplo, tá? Como associação ambiental, como atividade principal, como associação ambiental, eu não consigo ter a certificação do SEBAS. Então, sou obrigado a fazer com a entidade assistência social como atividade principal e na atividade secundária eu tenho que colocar a questão do meio ambiente, para poder ter os registros no CREA para trabalhar, entendeu? Para poder dar um jeito do DIBRE em relação a essa legislação que está errada. Né? Na outra proposta da legislação, não. Então, se a atividade é de saúde, educação, meio ambiente, ou tecnologia, ou crédito, o que for, se a ação dele é para poder fazer interesse público, tem direito à imunidade tributária. Entendeu? Então, com isso, a nova legislação vai sair, vai estar ainda discutindo agora, mas ela vai sair nesse processo. Só que os municípios, os estados, ainda continuam na penumbra. Porque, na verdade, a grande parte das associações e do estado no processo, o que está valendo é o Código Tributário Nacional. Então, no Código Tributário Nacional, no artigo 9º e 14 dela, ela define qual é a condição para ter imunidade de isenção tributária. Então, basta obedecer isso no processo. Então, quando algum município não quer conceder a isenção do INSS e IPTU, coisa parecida, você tem que apelar a legislações vigentes nesse processo. Agora, todas as leis orgânicas do município, ou a Constituição do Estado, ou o Código Tributário do Estado, ou o Código Tributário do município, ela obedece ao pré-requisito do Código Tributário Nacional. Então, não tem nenhum condicionante no processo. E ela não pode fazer essa alteração porque o Código Tributário não foi mudado. Então, com isso, apesar de ter um imbróglio ainda jurídico no processo, né, começou a ter nortear um caminho diferente. A grande vantagem desse processo aqui foi uma outra questão, a facilidade de fazer com que haja análise e comunicação no processo. Porque antigamente toda a certificação do SEBAS estava condicionado obrigatoriamente ao Conselho Nacional de Assistência Social. Agora não. Educação tem o seu próprio controle, tem os registros no MEC, tem todos os registros no processo. Então é só educação, o MEC pode falar se está concedendo as bolsas, as gratuidades, conforme previsto na lei ou não. Então ela tem esse poder. Então tirou fora da assistência social. Assim como quem trabalha com saúde no processo, tem um registro chamado CNES, que é Cadastro Nacional de Entidade de Saúde,
e, por sua vez, também tem outra legislação específica no qual recomenda se atende SUS ou não, e tem suas tabelas de atendimento. Então, não adianta, não precisa criar celeuma em relação a isso, porque a fonte pagadora já é definido e a empresa que presta serviço de saúde é obrigada a sempre estar mandando esse tipo de informação, porque quem está recebendo ou quem está fornecendo essas informações é a própria fonte pagadora que está informando qual KINET está sendo pago. Então, independente do relatório da associação, com seus pareceres no processo, na verdade já está cadastrado junto ao Ministério da Saúde, a fonte pagadora já informou no processo. Então, com isso, a situação da análise de documentação da educação e saúde ficou mais técnico, mais simples e mais direto, e não como um imbróglio que estava no Conselho Nacional de Assistência Social. No Conselho na assistência social ainda tem uma confusão em relação à questão da criança, adolescente, idoso, não sei o quê, que existe uma série de celeumas ainda nesse processo. E a discussão é muito mais por questão da estrutura da administração ou da estrutura estatutária da organização, que muitas vezes não soube utilizar, né, a performance legal para poder ter os direitos no processo. Então, com isso, tem ainda uma confusão grande. Vamos pegar um caso clássico, vai. Vamos supor que eu queira montar uma associação que cuida de meio ambiente. Tá. Meio ambiente não está especificado em qual dessas três encaixa, não tem. Tá. Agora, vamos supor que eu vou trabalhar com meio ambiente, mas vou trabalhar com zoonose. Vou trabalhar com os animais, cachorro, pet, não sei o quê, e vou trabalhar com zoonose. Né? Em qual que eu encaixo no processo? Se eu vou trabalhar com zoonose, é saúde, e pet também é saúde. Então é uma associação que cuida de animais abandonados ou que está pegando na rua, um monte de coisa e tal, mas ela é saúde no processo. Agora, se eu vou fazer com animais silvestres, coisa parecida, já não é mais saúde. Ela já entra no outro nicho, que é meio ambiente. Né? Animais nativos, quarentena, um monte de coisa e tal. Então, eu não consigo ter o registro da saúde. Tá. Então, eu sou obrigado a fazer como assistência social para poder encaixar nela a atividade secundária ou trato com animais silvestres no processo. Eu não consigo ter os SEBAS. Olha só a dificuldade que tem. Né? E assim por diante, tem um monte de detalhes técnicos meio complicados nesse processo. É que nem muitas vezes a pessoa me escreve para mim no estatuto, né? O objetivo dela é falar assim, educação, tá bom. Aí eu pergunto, formal ou informal? A pessoa, não, é formal, tá bom. Que tipo de curso? Né? Aí a pessoa fala, não, dou treinamento e capacitação de profissional. Então não é formal. O treinamento não existe isso formalizado. Existe o quê? Escolas técnicas, pós-médio ou escola técnica de formação média. Entendeu? Não existe o curso profissionalizante, não existe mais isso. Não existe esse registro dentro da Lei de Base de Ensino. Então ela é assistência social, ela não é educação. Entendeu? A educação se refere apenas à questão da formalidade, se é escola infantil, fundamental, médio, superior, ou técnico ou tecnólogo no processo. Só tem isso no processo. Né? Professor, então fica evidente que nos estatutos dessas instituições, pelo menos que a gente tem conhecimento, de que esse assunto que você acaba de colocar é de total desconhecimento. Total. Totalmente. A quem compete essa divulgação em ajudar essas instituições para que elas possam, no mínimo, se enquadrar a essas formalizações? Então, o que tem que ser, quem é que é o responsável pela formatação jurídica do documento? É o advogado. Entendeu? Mas também não tiveram no curso de graduação, não teve esse tipo de informação no processo. Então, o que acontece? A pessoa, tanto que quando lê o estatuto, por exemplo, você tem uma ladainha de informações, de objetivos, e a gente pergunta, mas o que você vai fazer? Né? Muitas vezes a pessoa escreve um romance sobre o objetivo da associação, mas ele não me define o CNAE. Existe o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas no Brasil.
Se eu não enquadrar dentro daquela codificação, não tem como fazer. Já peguei casos assim absurdos, assim, de, tipo assim, vai um hospital que tem um CNPJ, uma associação, quando você vai ver a atividade principal dela, está escrito o quê? Entidade cultural, atividade associativa não identificada anteriormente, né, e cultural. Eu falei, espera aí, é museu, hospital? Como é que é o negócio? Mas é comum um cidadão pegar aí o estatuto de um e sair copiando dentro do Não, isso não é coisa copiar. O sujeito que escreveu o documento, o estatuto, não soube fazer a distinção ou ele ignorou completamente o Código de Atividade Nacional. É incompetência generalizada no processo. E o pior é que o cartório registra isso, né? Aí quando chega na hora de tirar o CNPJ, um babaca qualquer vai dizer, associação, então pô, é outra atividade qualquer. Aí tira, entendeu? É uma falta de responsabilidade generalizada, pode falar. Bom dia, professor. Yeah. Essa lei tem previsão de quando é que ela vai começar? A nova? É a nova lei? Não, ainda não, porque como esse aqui foi protocolado em 21 aqui, e ela ficou parado até o ano passado, até sair o decreto aqui no processo, porque para sair esse decreto aqui em 23, foi feito o acordo que ia fazer a revisão baseado nisso, entendeu? Correto. Então, o trabalho dela começou esse ano, na verdade. Começo desse ano, isso aqui foi em dezembro, tá? Então, em janeiro desse ano, ninguém trabalhou, né? Então, só depois de março. Agora que está começando a discutir. A previsão desse assunto aqui, como esse assunto já foi discutido amplamente, já teve 2 anos de discussão antes disso no processo, se prevaleceu o bom senso nesse processo aqui, o trâmite normal seria que começou isso aqui em 24 aqui, teria mais 2 anos no máximo. Então, entre 26 a 25 aqui, poderá sair a nova versão. Tudo bem? Ok, obrigado. Tá? Então, essa é a previsão otimista, tá? Nesse tempo a gente segue o que está hoje, é 187. Tudo bem? Não tem o que fazer. Né? Esse remendo desse processo, vocês não têm noção. Para fazer o texto aqui no processo, foram quase 2 anos de discussão. Né? E o mais gozado é que a gente reuniu o pessoal que a gente achava que era o top de linha de conhecimento jurídico no assunto do terceiro setor. A surpresa foi que quando começou a ter primeiros rascunhos no processo, surgiu uma enxurrada de besterol que era uma coisa impressionante do pessoal, que não havia entendido outras legislações. Porque não adianta nada você quiser certificar essa questão dos SEBOS no processo. Então, muita gente, muitos juristas, um monte de coisa, aproveitando essa situação em que essas leis não estão de acordo com a própria Constituição Federal no processo, então muita gente entrou com liminar, um monte de coisa, conseguiu, tem um monte de empresas, associações que estão com liminar, com direito, e o pessoal não tem como recorrer a esse processo, o Estado não tem como recorrer, porque ela reconheceu nessa discussão aqui que houve a falha no processo. Então, tipo assim, vamos admitir, mas vamos botar em prática, porque se ficar discutindo isso, não vamos encerrar nunca esse processo, né? Então, com bom senso, houve esse acordo nesse mecanismo. Então, nós temos que aprender a ler essas documentação para ver como é que devemos preparar para isso. Agora, a grande vantagem da legislação que foi colocado, isso lá em 93, hein? Olha só, quando foi feita a legislação da LOAS, que é a base, né, a coluna vertebral para dar a certificação do SEBOS no processo, por incrível que pareça, ela não mudou. Tá? E nela tem um item interessante que o pessoal não está observando. O que é? O artigo 3º da lei das LOAS foi escrito o quê? Que quando uma associação está ajudando uma outra associação no processo, essa ajuda é considerada como assistência social. Tá? Independente de eu cobrar ou não. Bem entendido. Tá? Eu vou fazer uma assistência permanente, não temporal. Tá? Então, com isso, esse artigo 3º da 866, da Lei das LOAS no processo, ela criou com isso uma janela enorme de que uma associação pode e deve ajudar um com o outro. Por que motivo? Dentro do princípio da associação, se é de interesse público ou não, ou de tecnologia,
uma associação não se faz uma atividade sozinho no processo. Ela não consegue fazer isso sozinho. Ela sempre tem que ter uma ajuda de alguém no processo. Tanto que a legislação tanto do SEBAS como a legislação da LOAS, no caso, reconheceu o quê? O consorciamento das associações. Então, se eu tenho uma associação que vai cuidar de criança e adolescente, eu posso estar contando com uma outra associação de esporte, para dar esporte. Eu não sei, não tenho essa expertise, não tenho esse registro, porque eu sou assistente social que cuida de criança e adolescente. Para fazer atividade esportiva, eu preciso ter uma associação com registro no Conselho de Educação Física, entendeu? Para poder dar o esporte, não é isso? Não é exercício ilegal da atividade. Então, uma associação pode fazer consorciamento com a outra associação para fazer. Então, esse processo foi uma grande novidade em 93, que foi criado, e esse consorciamento no processo, ela abriu uma outra vertente de trabalho que pouca gente conhece. Relação entre mantidas e mantenedoras. Isso não tem na empresa. A empresa é matriz ou filial e acabou. Agora, na associação, eu tenho matriz, filial, licenciadas, né, mantidas, tem outras formas jurídicas diferentes. Entendeu, né? E aí começa a ter outra confusão. O que é isso? Como eu acabei de falar com vocês, vamos supor que eu tenho uma associação que cuida de criança e a base dela é assistente social. Tá, então eu faço isso. Mas eu quero fazer uma atividade esportiva. Então eu posso fazer um acordo com uma associação esportiva aqui e eu posso fazer acordo com ela aqui para ela me cuidar das crianças. Assim como eu tenho que cuidar dos familiares das crianças, para não deixar as crianças simplesmente só atender as crianças, mas se eu não fizer um trabalho, não amparo a família no processo e não der emprego e renda para esse pessoal, né, você acaba sendo interpretado como explorador de menor. Por quê? Se eu não tenho esse tipo de atitude, eu estou querendo só cuidar de criança abandonada, então significa que eu não vou resolver isso nunca. Né? Então faça um filho por aí que eu vou cuidar. Então acabo sendo explorador de menor. Então vamos supor que eu queira fazer geração de emprego e renda aqui, tá? E preciso trabalhar com uma linha de crédito. Então, eu tenho uma associação independente aqui, que eu quero fazer interface, que ela me ajude aqui a associação, esse aqui é assistência social, esse aqui de crédito. Com isso, o resultado financeiro dessa atividade de crédito pode me abastecer aqui para poder cuidar desse processo, assim como aqui dentro aqui eu posso ter educação, núcleo de educação infantil total. Então, o que acontece? Esse aqui é a matriz, vamos chamar. Só que essa matriz aqui também pode ser chamada de mantenedora. E eu posso ter esse aqui como mantida, mantida 1. Posso ter aqui como mantida 2. Aqui posso ter como mantida 3. E um outro CNPJ. Mantida, mantenedora no processo, são CNPJ diferentes. Não é que nem uma empresa filial que tem /2, /3, tal, o principal número é igual. Nesse caso são filiais. Nesse caso aqui, eu tenho atividade diferente. Isso aqui tem que ter registro no Conselho de Educação Física. Aqui eu tenho que ter através do registro, através do Bacen. Aqui eu tenho que ter registro como educação. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer um único CNPJ daqui, de assistência social, ter esses registros aqui. A lei não permite. Mas eu não quero perder o controle delas aqui. Então, são organizações independentes, com outro CNPJ, mas ela tem como resultado ajudar aqui o principal aqui. Ela pode ter outros públicos que ajudam aqui, mas ela vai me ajudar nesse ponto aqui. Então, com isso, esse CNPJ aqui, como ação social aqui, eu obtiver o SEBAS no processo aqui, no SEBAS aqui, nesse estatuto posso incluir cada uma dessas mantidas aqui como unidade independente. Então, todas elas aqui também vão poder usufruir o benefício que a mantenedora teve. Entendeu?
Então, com isso, você forma, a gente chama de consorciamento de atividades. Tá? Isso que deveria ser feito, e a lei preconiza exatamente isso para facilitar esse processo. Mas as pessoas que fazem gestão das associações querem fazer só para ela, é meu. Tem gente que chega até a comentar assim, a associação é minha. Pô, você é um ING, pô, indivíduo não governamental, não organização não governamental. Então, você não tem direito a nada, pô, entendeu? Então, a concepção errada disso perde a capacidade de ser chamado de interesse público. Por isso que a certificação de OCIP passou a ser parte mais importante e que muita gente menosprezou isso, ainda menospreza isso, e muita gente acha que o OCIP remunera os diretores, dirigentes, não sei o quê, então ela não tem direito à imunidade tributária. Não, ninguém falou isso. Inclusive a própria legislação da OCIP e outras legislações do marco legal deixa bem claro, pode remunerar os seus dirigentes. Pode remunerar, pô. Ninguém está falando você de graça. Entendeu, né? Então, a falta de entendimento da leitura da OCIP no processo causa um desequilíbrio de atividades, uma situação que começa a ter interpretações e ações completamente equivocadas no processo. A lei brasileira ainda precisa de melhoria? Sim, precisa. Tem muito ainda a caminhar, tá? O novo modelo do Código Tributário Nacional, né, andaram criando umas pérolas no meio do processo, mas teve não sei se vocês acompanharam um negócio que as organizações, as associações, para terem direito à imunidade tributária, tinham que estar participando de um movimento religioso. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar isso. Né? Teve um sujeito que propôs isso. Né? E foi aprovado. Bom, teve que retirar o texto, porque a gente queria matar o sujeito, né? Estava obrigando que você fosse relacionado a um movimento religioso. Olha só, assim, tem pérolas e pérolas nesse processo. Vai ter mudança nesse mecanismo? Sim, né? Mas do ponto de vista legal, eu acho que vai ter mudança melhor para as associações, vai ficar mais claro no processo, tá bem? Vai ter mais exigências? Sim, o controle tem que ser mais exigido no processo, mas não quer dizer que isso possa prejudicá-los no mecanismo. Precisa clarear, precisa tirar do limbo um monte de situações. Por exemplo, o caso clássico é a questão dos fundos de investimento. Então, quando o governo federal criou uma lei federal chamada 13.800, de 2019 e criou o Fundo Patrimonial de Investimento em Interesse Público, e ela coloca que ela tem que ser aplicada em saúde, educação, meio ambiente, tecnologia. Ela define uma série de ações que podem ser aplicadas no processo. Aí, quando analisa esse texto dessa lei de 2019, ela não bate com as recomendações do LOAS no processo. Se lá na lei de organização social, na lei do SEBAS no processo, o SEBAS só me fala que só posso dar imunidade de isenção para assistência social, saúde e educação, como é que essa legislação permite que faça investimento em ações de meio ambiente, tecnologia, um monte de coisa, e deixou fora esse mecanismo? Então, é um paradoxo de leis. Né? Por que motivo? Porque o pessoal do SEBAS, na hora da certificação do processo, ficou com a lei caduca no processo, concentrado no assistencialismo convencional e não acompanhou a modernização das leis, enquanto essa lei obedeceu os preconceitos diferenciados em relação à questão de assistência social. Então, você vê que ainda dentro da própria estrutura do governo, a capacidade dos legisladores que não entenderam esse processo, assim como os órgãos de representação, como o pessoal da OAB, o pessoal da área de tributária, né, o pessoal da área de contabilidade, economia, um monte de coisa, também não estão se entendendo ainda para poder ter esse tipo de discussão. E aí causa uma série de transtornos ainda. Então, existe ainda uma série de celeumas nesse processo, e aí você vê uma lei e a outra lei, é o de interesse público, os dois no processo aqui, mas um recomenda uma forma, o outro está falho no processo. E aí o burocrata, por burocrata, ele não sabe qual seguir, então fica um tradicional, né? Então existe ainda essa falha nesse mecanismo, tá? Agora, o mais importante é como é que esse processo interfere no município.
Esse é o ponto-chave. Isso é, que tipo de lei que nós temos hoje no município que estão ilegais ou não foram atualizados conforme a demanda nossa no processo. Então, esse trabalho cabe à sociedade civil local que tenha interesse de utilizar esse mecanismo de mobilizar e fazer com que crie leis compatíveis no município. Então, isso é um dos pontos extremamente falhos, onde a sociedade civil está simplesmente se lixando, não está nem preocupado com essa questão e com isso está ficando um buraco negro no processo. Uma das leis aqui que nós fizemos uma proposta, a gente apresentou essa proposta aqui na Câmara Municipal e foi aprovada, é a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental. Para que foi feito isso? Né? Porque como existe uma série de exigências, no caso de leis, que não é só lei brasileira, são acordos internacionais, que obriga com que as empresas destinem ação social na sua comunidade, onde atuar, e o pessoal não estava fazendo esse tipo de ação. Isso é, quando você comentava qualquer empresa aqui da Zona Franca de Manaus, algum assunto tributário um pouco diferente do processo de produção, simplesmente justificava que, olha, vocês têm que entender que nós aqui só produzimos, que a decisão administrativa é na matriz, e falava que estava em São Paulo e Rio de Janeiro. Não. Se a empresa não tiver matriz aqui, não pode ter o direito dos gozos, do direito das vantagens da Zona Franca de Manaus. Ele tem que estar aqui a matriz. Então, eles simulam a matriz aqui como produção, mas o escritório dele de decisão estava em São Paulo e lá em filial. Entendeu, né? O problema não era só isso. Quando chegava na questão, por exemplo, financeira no processo, né, a briga que nós tivemos em relação ao depósito compulsório do Banco Central, o que acontece? A lei me falou que todos os bancos instalados no seu município é obrigado a destinar 2% do depósito à vista dos bancos para financiar associações que possam estar financiando pessoa que não tem conta bancária, a pessoa que está com problema no SPC, no Serasa, para gerar emprego e renda na sua localidade. Então, quando a gente chegava no banco aqui, a pessoa falava assim, mas meu banco já faz isso na sua matriz, ela faz isso para ajudar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ajuda a favela de Paraisópolis, em São Paulo, não sei o quê, dava desculpa qualquer. E a turma tinha que aceitar. Agora, quando criou a lei municipal, não tem que ser feito aqui. Entendeu? Então, nós tivemos que fazer essa lei. Deu maior embate no processo, acabamos, inclusive, fazendo audiência pública dessa lei, e, tipo assim, quem tem alguma justificativa contra essa legislação, que comente o cale para sempre, vai, tá? Vamos lá. Essa lei municipal tenha sido criada, promulgada, publicada, ainda assim ninguém usufrui dela, é isso? Sim. Não usufrui por uma seguinte questão. Cadê as organizações para poder receber esse dinheiro para trabalhar? Então, o que acontece? Quando foi feita a legislação, proliferou um monte de associações de crédito aqui, tem um monte. Tiraram do CNPJ, tal, ajudei um monte deles e tal. Pergunta dele quantos dessas associações de crédito que foi constituída aqui em Manaus, foram capazes de negociar e trabalhar com isso com os bancos? Zero. Sinto muito. Os bancos agradecem. Bom, e não é só o banco, né? Das empresas também. 2% do lucro operacional das empresas, ela está falando que é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Cadê esse dinheiro? Cadê a organização preparada para receber e negociar isso com o empresário? Tem linguagem empresarial. Não tem. Entendeu? Então, a necessidade de fazer com que haja esse tipo de informação e conhecimento no processo, nós temos ainda muito chão ainda para poder trabalhar com isso. Infelizmente, as organizações não estão preparadas, profissionais não estão preparados e não há um entendimento dessa lei de uma forma mais técnica no processo. Vou perguntar. Professor, estava estudando sobre os fundos
E aí eu achei um KNAI, eu queria confirmar com você. Seria o fundo privado, 324, dígito 7, esse mesmo, né? Eu estava lendo umas instruções da Receita Federal, ela não é bem clara, mas ela diz que, deixa eu só abrir aqui o site, que a dedução para essas doações se aplicam a de pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real. Então seria renúncia fiscal isso aqui, né? Ela não diz nem um percentual desse abatimento e não diz realmente se seria renúncia fiscal, por isso que eu fiquei nessa dúvida. É porque, na verdade, a regulamentação está na 9.249 de 95, tá vendo? E ele falou aqui que, apesar dela ser imune, os rendimentos poderiam ser tributados. Sim. Então, aí era outra questão. Quando o rendimento não é destinado para a associação, o objetivo fim dela, certo? Ela pode ser tributada, porque você está favorecendo alguém. Entendi. Se eu investir numa startup, por um acaso, aí ela vai, exatamente, esse rendimento que eu gerei lá, ele tributa. Por isso que a recomendação que nós fazemos sempre, o que é? A sociedade por conta de participação e o contrato de participação no financiamento. Então não é rendimento. Tem um detalhezinho, né, nesse processo. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, né? As pessoas, com esse marco legal do terceiro setor de EUCIP, que saiu em 99, houve uma mudança completa de todo o cenário brasileiro sobre isso. Mas a sociedade civil em si não cheirou nem fedeu e ficou por isso mesmo, né? Então, há uma necessidade de começar a preparar a sociedade civil para isso. Porque, em seguida, além da questão do direito social, da questão aqui da lei de SEBAS, um monte de coisa, houve duas questões extremamente importantes que a sociedade civil não acordou, que é assunto de interesse público. Emenda Constitucional de 2010 foi incluído dentro do direito social do cidadão brasileiro, na Constituição Federal, no artigo 6, a palavra alimento. Isso é, de 2010 para cá, com a emenda constitucional, todo o procedimento, todo o processo de produção, beneficiamento, comercialização de alimentos tem direito à imunidade tributária. Cadê isso? Por que as associações comerciais, o pessoal não está discutindo isso? Aliás, como é que vocês, consumidores, não estão lendo a Constituição e nós estamos pagando coisa de 70%, 80% de carga tributária e efeito cascata? E o pessoal não reclama. Parece que está num outro mundo. Entendeu bem? Isso é um questionamento que isso é de assunto interesse público, alimento para todo mundo. Outro dia eu estava na comissão lá discutindo a questão da desoneração dos tributos sobre cesta de alimento, que estava falando. Mas para que vocês estão fazendo isso? Eu comentando com um deputado federal, um monte de coisa, falei, mas vocês estão perdendo tempo, cacete. Vocês fizeram uma emenda constitucional, colocou alimento. Cesta básica não é alimento, não, porra. E você está querendo regulamentar isso. Se na Constituição já tem imunidade tributária. Entendeu, né? Uma outra questão extremamente complicada, né, que isso inclusive teve um episódio até meio cômico no processo, sobre a emenda constitucional de 2015. Em 2015, o governo brasileiro fez uma emenda constitucional dizendo que transporte é de interesse público e direito social do cidadão brasileiro. Isso é, toda a cadeia de transporte tem direito à imunidade de isenção tributária. Isso não é só reflete na passagem do ônibus, transporte de carga dos produtos. O Brasil hoje depende da malha rodoviária, praticamente, não é isso? Então você tem malha rodoviária, ferroviária, tem fluvial, um monte de coisa. Todo mundo nessa cadeia inteira está pagando imposto. Por pura bobeira. Ignorância pura. Entendeu? Aqui no caso de Manaus, em função desse processo, nós mobilizamos e solicitamos a explicação sobre isso para um órgão do município que regulamenta a questão do transporte coletivo. Né? Simplesmente ignorou. Nós fomos fazendo vários negócios, até ir na Defensoria Pública. Surpresa. A própria Defensoria Pública, ela questionou
Por que a gente está fazendo isso? Absurdo. Você não é para defender o interesse público no processo, porra? Entendeu, né? Aí o próprio defensor público, o promotor que está na questão, né, ela confessou assim, de uma certa maneira, assim, nossa, mas isso vai mexer com a política, com os acordos, não sei o quê. Eu falei, e você está fazendo o quê, porra? Entendeu, né? E todos nós estamos pagando 40%, 47% a mais de carga tributária na passagem de vocês. E aí? Deu, né? Em todos os vereadores do município daqui, nós mandamos essa mensagem explicando esse processo. Todos. E todos os deputados estaduais também nós mandamos isso. Inclusive as comissões. É? Nós fizemos para cada vereador, cada deputado estadual, nós mandamos essa mensagem e para ver a reação deles e a todas as comissões de transporte também. Vê se alguém respondeu. Professor, e segundo as estatísticas, algo em torno de 700 mil pessoas usam o transporte coletivo urbano em Manaus, o que é um absurdo, né? E está pagando hoje, que nós estamos falando de 47% a 42% de tributo, fora subsídio da prefeitura para essas empresas. Então, você imagina o que é a sangria da economia do município, que poderia estar aplicando em educação, saúde, um monte de coisa, está favorecendo somente as empresas de ônibus. Mas isso aí não seria benefício para a prefeitura? Com relação à arrecadação do imposto? Não, é o contrário. Porque não adianta nada, ela não está arrecadando, porque ela está pagando. A empresa de ônibus está sendo subsidiado diariamente pela prefeitura. Passagem do idoso, do estudante. Era isso que eu ia perguntar. Entendeu o negócio? Uhum, correto, obrigado. É que tem outros interesses no processo, entendeu? Também não pagam multa nem PVA. Exatamente. Eles não tem que pagar, eles só não pagam. Não pagam. Então, o que acontece no processo é o seguinte: se nós não começarmos a dominar esse assunto, o que é uma organização de interesse público no processo, e não começarmos a trabalhar nesse processo, nesse mecanismo, nós vamos ficar sempre chorando, dizendo que o governo é sacana, que a corrupção é sacana, não sei o quê, tal, e estamos sempre procurando um Cristo para crucificá-lo, e nós mesmo que somos o detentor não só do direito, mas da ação e resultado desse processo, não está sendo feito nesse mecanismo. Então, a ferramenta legal para isso é exatamente a organização de interesse público. Quando o governo federal fez a legislação da OCIP, ela não foi baseada numa lei qualquer, de um conceito qualquer, não. A legislação de OCIP, só para ter uma ideia, teve origem, ela foi feita em 99 a lei, não foi publicada? Todo mundo acha que foi lei da época do Fernando Collor, do Fernando Henrique, não sei o quê, tal. Não. Quem começou com essa ideia, o primeiro rascunho desse processo saiu na década de 90, justamente por Fernando Collor de Mello. Pouca gente sabe disso. Professor, como eu vivo esse problema na pele, e o terceiro setor nos leva a termos que consultar esses conselhos, transporte, educação, saúde, a gente observa, na sua maioria das vezes, eu até diria na totalidade, que quando nós nos apresentamos como uma solução do terceiro setor, eles já nos veem como se fosse uma instituição de caridade, benemerência, filantropia, e de que nós estamos lá de joelho e de pires na mão pedindo ajuda, quando, na verdade, nós estamos levando uma solução. Não só isso, nós não podemos esquecer que nós temos o poder dessa decisão também. Que é o mais importante. Que é o mais importante, tudo bem? Então, o que acontece hoje é que, quando foi feito esse texto da OCIP, pessoal, o conceito saiu na década de 90. Para ser mais exato, a constituição do grupo de trabalho que regulamentou a montagem dessa lei foi em 92, tá? Em 92, logo depois que aconteceu a Eco 92 no processo, uma das luzes que acendeu foi o seguinte: precisamos preparar essa questão social no processo. E precisamos ter
esse engajamento. Então, em 92, logo após a questão da Ego 92 no processo, já surgiu o primeiro movimento sobre isso e surgiu primeiros técnicos que começaram a ver isso. E o Fernando Henrique foi simplesmente o que sancionou essa legislação que veio vindo ao longo do tempo e ela não foi acompanhada pela sociedade civil, infelizmente. Mas houve um trabalho muito grande de intercâmbio com outros países no processo. O modelo nosso que nós utilizamos hoje nessa questão da OCIP, por exemplo, a base maior dessa legislação é a legislação originária do Canadá, tá? Então, Canadá, para a sua organização, existe uma coisa estupenda em termos democráticos de funcionamento deles lá. Então, a gente fala muito em Estados Unidos, um monte de coisa, mas quando você vê o Canadá, ela tem similaridade com o Brasil na extensão territorial, né? E outra questão em Canadá, quando tem época de frio, você fica 4 meses hibernando, né? Então, as pessoas não têm como sair da rua nem nada. E assim por diante, por uma série de características geográficas no processo, fez com que o trabalho de democracia, de uso da máquina administrativa e dos recursos fosse aproveitado de uma forma melhor possível nesse mecanismo. Então, com isso, a consciência da comunidade canadense é muito mais estratégica nesse ponto. No Canadá tem um grupo chamado CIDA. CIDA é como se fosse uma confederação das associações de interesse público no processo. E o governo federal ou estadual não toma nenhuma decisão se não ouvir os conselheiros do CIDA. Isso tem uma lei, qualquer coisa está sendo aprovada, alguma coisa de discussão, o pessoal do CIDA tem um poder e tem mobilização para poder vetar certas leis, uma série de situações no processo. E, por outro lado, o governo não toma nenhuma decisão sem ouvir a comunidade. Então, com isso, fez com que o Canadá tivesse uma gestão administrativa pública completamente diferente de outros países, tá? Um outro país que também o Brasil copiou também do modelo do processo foi a questão da Itália. A proximidade nossa com a Itália no processo, a Itália foi reconstruída pós-guerra através da mobilidade da sociedade civil no processo. Isso em cada bairro, comunidade da Itália, existe uma associação de desenvolvimento local, uma agência de desenvolvimento. E essa agência de desenvolvimento que o empresário e a comunidade sentam no processo e estabelecem metas de forma de desenvolver. Então, não é o poder central do governo, como no Brasil, que se diz democrático, mas é centralizador no processo, tem uma ação completamente diferente nesse mecanismo. E a estrutura se deve justamente à formação dessas associações no processo. Em qualquer comunidade italiana, qualquer bairro que você for, se você não perguntar, eles não te falam nada, não tem nenhuma placa dizendo aqui, né, aqui é a agência de desenvolvimento, né? Mas a comunidade tem uma agência de desenvolvimento local e essas discussões e a questão é realizado internamente naquela comunidade e aquela comunidade que leva para o governo central. Então, é totalmente diferente. No Brasil, não, o governo central que define e emana para a comunidade local, né? Ele é o inverso do processo, né? Um outro país que fez isso na era moderna no processo foram 2 países interessantes, dos 2 países comunistas, tá? Uma, Vietnã, que é a reconstrução da Vietnã pós-guerra, ela também utilizou esse mecanismo num país comunista. E o outro, que é maior, é a questão da China. A China, que é um país comunista, bem entendido, ela tem toda a estrutura do terceiro setor, tanto que o terceiro setor da China já representa hoje 18% do PIB chinês, e nosso é 4%. E a diferença do PIB é grande entre um país e outro, né? Tá? E então, com isso, por exemplo, toda a questão estratégica do desenvolvimento da China não foi ordem governamental, foi emanado pela necessidade dos empresários de ganhar dinheiro e precisar do apoio, do suporte, e cobrou do governo uma postura diferente. Bom, se é um país comunista, normalmente é o contrário, não é isso? É um governo controlador, não é isso? E lá é um modelo completamente diferente no processo.
Então, esse tipo de ação, nós temos que preparar isso. E cada região, cada localidade tem suas características diferentes. Então, o modelo que for aplicado, por exemplo, aqui em Amazonas, não dá para aplicar em Rondônia, não dá para aplicar no Paraná, coisa parecida. Cada um tem suas peculiaridades, tem sua comunidade, seus interesses diferenciados, mas tem que estar emanado numa única caminho, que é o desenvolvimento econômico e social no processo. Então, enquanto nós não tivermos essa consciência desse processo, não tem como viabilizar as ações. Então, o papel da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, foi criado com esse intuito, nesse mecanismo. Agora, depende da maneira como vai usar essa ferramenta. Então, esse é o ponto-chave da discussão. Agora, o que precisa é treinar e capacitar o pessoal no entendimento dessas leis e como aplicar esse mecanismo. Tudo bem? Vamos lá, mais perguntas, alguma coisa? Professor, quando o senhor fala essa questão de desenvolvimento, da criação dessas agências, a gente acredita que tudo passa pela questão do meio ambiente. E a gente vê muitas pessoas falando sobre isso. E nas nossas abordagens, dentro do nosso trabalho, a gente procura os esclarecimentos e tentar levar essas informações. Então, por exemplo, município, prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, nós nunca conseguimos levar essa mensagem porque entende o secretário que a gente vai lá com o intuito, com o objetivo de mendigar e pedir. Se você vai para o Estado, a mesma coisa. Hoje nós temos no próximo ano a questão da COP30, que a temática, todos nós sabemos, é meio ambiente. O que fazer? A quem recorrer para que essas informações possam, de fato e de direito, chegar a esse assunto? A questão é bem simples. A população está interessada? Não está interessado, se for. Não tem outro jeito. Entendeu? Infelizmente é isso. Então, o que acontece? Ou seja, se houver a participação da sociedade, independente do poder do governo, a coisa anda. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Okay. Agora, não adianta nada a gente mostrar a lei, mostrar o pessoal tal, e o pessoal fala assim, tá bom, gostei de ver. Você vai primeiro? Você vai primeiro? Quem que vai? Não, eu não vou, não. Eu tenho que cuidar da minha sogra, eu tenho que visitar não sei o quê. Pô, aí não dá, porra. E, professor, é comum a gente ver, às vezes, pessoas ligadas a essa questão do meio ambiente falam assim, eu vou para Belém que eu preciso aprender mais um pouquinho. Meu Deus, o cara não aprendeu na Eco 92, né? O bonde já passou. Agora nós estamos aqui no ano que vem e os caras ainda estão achando que vão lá para aprender quando nós deveríamos levar essas informações e impor aquilo que nós temos dentro da Amazônia. O que vai acontecer é que os interesses internacionais vão se sobrepor aos nossos interesses. E nós, amazônicos, todo mundo chupando mas, dele. Assim, não precisa nem chegar nisso, vai. Há quanto tempo que eu estou falando? Há pelo menos 20 anos aqui em Amazonas, eu estou falando da questão da conversão da dívida externa brasileira a favor da Amazônia Legal, que só os 9 estados da Amazônia têm direito. Tem dinheiro lá. Quanto mais ou menos, mestre? Né? Nós estamos falando do último número em 9 trilhões de dólares. Meu Deus do céu. Por que motivo foi feito isso, né? O motivo dessa situação foi de que quem tem terra na Amazônia aqui é castigado porque tem que manter 80% para preservação e só pode usar 20%. Então vocês estão ferrados, não é isso? Né? Na Amazônia Legal. Isso é uma lei, é um acordo internacional. Então, os bancos internacionais falaram, coitado desse pessoal, vai se ferrar, eles vão desmatar tudo. Então, vamos fazer o seguinte, eu, em vez de receber do governo brasileiro o dinheiro que emprestei para o governo brasileiro, eu vou destinar um valor para preservação da Amazônia Legal para ajudar esse povo que vai ter que guardar a floresta. Foi feito isso. Em 91. Agora, professor, uma resolução, do banco chamado Bacen do Brasil. Agora, é notório que as nossas autoridades nunca sequer ouviram falar na conversão da dívida porque externa. não pode pôr a mão nele. Como não pode pôr a mão nele, o governo não pode lançar a mão nele,
Então, não interessa. Esse assunto isso aí é de vocês, vocês se viram essa porra. Entendeu? O negócio? Nem faz nada para ajudá-los no processo. Entendeu bem? Obrigado. Então, o que acontece? Existe todo um trabalho disso, mas qual é a mobilização da sociedade? Né? Então, a preocupação que a gente tem é exatamente isso. Né? Existe todos os recursos disponíveis, o mundo inteiro sabe da questão amazônica e a sociedade civil da Amazônia não vai atrás desse procedimento. Né? Então não adianta ficar discutindo que nós estamos perdidos, estamos sem recurso, nós vamos perder a subvenção da Zona Franca de Manaus, não sei o quê, se todo o trabalho foi colocado à disposição e ninguém se mobiliza. Então, o que vocês querem que faça? Que cada um chegue nas suas casas, você tem direito a R$200, você tem direito a R$500, um monte de coisa. Vocês viram o trabalho que foi inicialmente feito aqui sobre Bolsa Verde, não tem? Vocês chegaram a ver esse processo ou não? O que aconteceu com isso? Não? Foi feito um acordo com o Banco Brasileiro, com o governo, um monte de coisa, para que as pessoas que estão na floresta, para poder preservar no processo, para que não desmate o processo, foi destinado um recurso para eles eles possam se manter lá, sem precisar trabalhar, sem nada, para poder ganhar isso como guardião da floresta. Foi feito um acordo, saiu o dinheiro, fez um baita no oba-oba, e de repente não se falou mais nada, não tem? Iniciou com um valor de R$275 por família, foi. Né? Aí saiu o primeiro escândalo. Porque quando o banco tinha repassado esse dinheiro, não era R$275, era R$520. E aí a administração para distribuir esse dinheiro comeu uma parte, infelizmente. Entendeu bem? E aí, quando souberam disso, o banco que fez o processo e disponibilizou o recurso, falou, como é que é o negócio? Me presta conta. Quando foi prestar conta, grande parte do valor que foi disponibilizado foi para pagar técnicos e funcionários do governo que estava supostamente lotado nesse projeto e o dinheiro, em vez de ir para a comunidade, ficou para pagar salário de funcionários. Aí corta. Entendeu bem? Isso saiu na imprensa geral, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Vocês não lembram disso? Não? É um caso vexamoso. Imagina que era para receber R$520, o pessoal recebeu 270 só. Entendeu, né? Isso o banco concedeu esse recurso no sentido de ajudar essa questão da dívida externa brasileira, um monte de coisa, e um banco brasileiro que fez isso, né, por cima. Tá? Já que tem essa questão da conversão da dívida externa brasileira, o banco se achou o seguinte, nós, Banco do Brasil, né, brasileiros, temos também a mesma obrigação no processo. E o banco fez esse tipo de trabalho. Vocês não lembram, não sabem disso? Não lembram, né? Mas se pegar uma pesquisa na internet, vai achar depois, né, o escândalo que surgiu sobre isso. E ficou por isso mesmo. Ninguém reclamou. Lógico, não tem como, né? Então, foi até interessante esse processo que eu fiquei sabendo do processo junto com o banco e tal, e numa brincadeira, numa reunião com a direção do banco, a gente discutindo um dia, falou assim, vocês estão acompanhando o negócio? Né? E a pessoa, não, estamos acompanhando, tal, direitinho, falei, qual que era o valor que vocês estavam dando? Aí... isso já faz um tempinho já. Há uns 8 anos, acho que 8, 9 anos. Né? Aí quando foi ver o valor do negócio, ele falou, mas como é que é esse negócio? Como é que é esse valor? Eu falei, quanto vocês estão pagando para o pessoal? Ele falou, o banco não, R$520. Eu falei, só que... O montante é grande. Não, aí como estava sendo liberado mensalmente no processo, quando não houve a prestação de conta no terceiro mês no processo, aí o banco cortou. Entendeu?
simplesmente não podia dar mais nada, entendeu? Então foi uma infelicidade, tá? Bom, mais alguma coisa? Dúvida? Nós temos uma série, tem muitos ainda, né? Nós temos uma série de assuntos ainda no processo que a gente tem feito aqui em Manaus já há quase 20 anos de trabalho, né? Hoje, depois nós vamos ter outra atividade também, que é essa aqui, Central de Compra, e assim por diante. Tem uma série de outras atividades que nós fazemos todo mês, no sentido de levar o conhecimento da sociedade civil, o que é o terceiro setor e como que isso pode ser utilizado no dia a dia da nossa vida, tá? Que quando a gente não usa isso, não sabe utilizar esse mecanismo, vocês estão perdendo de 23% a 25% da economia circulante do município de vocês, está indo para o ralo todos os dias. É só isso. Né? Não está interessado, tudo bem. A gente tenta fazer o que for possível, tá? Então, da minha parte, só agradecer ao pessoal, obrigado por isso. E o que puder explicar e puder ajudá-lo, nós estamos à disposição, tá bom? Então, vamos lá. Bem, amigos, acabamos de ouvir uma explanação perfeita sobre a questão das OCIPs. O professor, de uma forma muito clara, objetiva, ele esclareceu. É notório, visível, de que nós sabemos muito pouco a respeito disso. E o quanto que este assunto aqui abordado é de importância muito grande para a sociedade, a todos nós. E que nós estamos perdendo. Se falou aqui um pouco de tudo, né? E aí a gente percebe o quanto que nós estamos distantes. O papel da Cimasa da Amazônia é justamente levar a vocês essas informações. Nós não queremos nada do governo, nós queremos levar. E esse é um dos motivos pelos quais nós buscamos uma parceria com esta casa, Tribunal Regional do Trabalho. Porque o tribunal trabalha com trabalhadores, empregadores, né? E a gente procura, na medida de possível, fazer com que esse auditório possa estar repleto, né? Levando essas informações a todos vocês. Eu queria agradecer ao professor Takashi Amauchi, que aqui tem um compromisso mensal, já devidamente programado, para que ele venha a cada vez expor um pouco do terceiro setor. Eu só queria relatar, e como ele disse ainda há pouco, mas eu queria enfatizar, o terceiro setor ele tem uma participação preponderante numa economia de qualquer país. E muitas das vezes as pessoas perguntam, poxa, mas o Brasil é um país do terceiro mundo. É, porque simplesmente o terceiro setor só representa 4% do nosso PIB. Ah, mas os outros países do primeiro mundo, por que são? Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, porque lá o terceiro setor representa na faixa de 60%. Eis o motivo. Então, não querendo me delongar mais, eu queria agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho, a 11ª, a oportunidade que nos dá nessa parceria, nesse acordo de cooperação, que nos possibilita todos os meses levar essas informações. Queria agradecer à rede Cimasa também, né, que hoje nos acompanha a nível Brasil, aos internautas que aqui nos acompanham, e dizendo que ainda hoje nós temos mais uma temática que será colocada pelo professor Takashi, que é a questão da Central de Compras Associativa, que é uma ferramenta fantástica e que hoje os nossos empresários ficam reclamando por não conhecê-la, né? E a gente hoje, às 19 horas, no Instituto Amazônia, nós estaremos abordando. No mais, agradecer à equipe, a todos pela presença, participação, sem não antes agradecer aqui aos presentes, ao pessoal do IDAM, do IPAAN,
do Sindamazon, que aqui se fazem presente, do Citramonte, que nos dão a honra da presença. E nós aproveitamos já essas instituições aqui presentes, que leve essas informações aos seus executivos, aos seus diretores, porque, gente, a gente está aqui para ajudar, para contribuir. Esse é o papel da Cimasa como uma instituição do terceiro setor. No mais, agradecer a todos vocês, obrigado, e dizer a vocês que nós estaremos hoje à noite e no próximo mês aqui neste auditório. Portanto, obrigado a todos. Vamos fazer uma